Olá, irmãos. É uma honra, um prazer ter vocês conosco mais uma vez no canal da IPB de Ubatuba. Eu sou Alessandro e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de cristianismo, política e Estado. Qual deve ser a relação do cristianismo, dos cristãos com o Estado e com a política? Inicialmente, convém aí deixar duas breves definições dentre tantas outras existentes a respeito desses termos, mas nós vamos deixar aí em breves palavras a definição de Estado e política. Começando por Estado, uma daquelas definições que nós víamos ou nós vimos nos bancos escolares no ensino médio. Estado é um ente constituído por população, território e governo, ok? Estado é um ente constituído por população, território e governo. E política? O que é política? Qual a raiz da palavra política? Uma das explicações etimológicas é que política provém do grego politeia. Alguns afirmam que é politiquê, outros afirmam que é politikos, mas uma delas é politeia e essa palavra era usada para definir ou para se referir a tudo que era relacionado a polis. Polis era a cidade-estado no Império Grego, bem como a vida em coletividade, ok? Ou seja, política, politeia, para os gregos, provém do grego, essa palavra era usada para definir, para se referir a tudo que era relacionado às cidades-estado, as chamadas polis, como nós sabemos, bem como a vida em coletividade. Essas são as duas definições aí iniciais para que adentremos no tema propriamente dito. Bom, como todos sabem, nós somos uma denominação, nós somos cristãos protestantes reformados que seguem a linha calvinista. E fica difícil nós falarmos a respeito de política e religião, política e calvinismo, política e cristianismo, sem citarmos Abraham Kuyper, que foi um primeiro-ministro holandês que deixou muito do seu legado diz respeito ao relacionamento dos cristãos, dos calvinistas, especificamente com a política e com as diversas áreas da sociedade. Para Kuyper, Estado é o governo civil, como reconhecido tanto pelos cidadãos do país, como pelos outros países, como pelas potências estrangeiras, ok? Essa é uma definição dada por Kuyper. Estado é o governo civil como reconhecido tanto pelos cidadãos de um país, como por potências estrangeiras. Ou seja, o Estado, para que se consista em Estado, deve ser reconhecido como tal por seus cidadãos, por sua população, bem como pelos países do mundo, pelos demais países do mundo. Essa é uma definição dada por Kuyper. E o nosso neocalvinista holandês, ele afirma o seguinte: a humanidade é organicamente relacionada pelo sangue. Ou seja, a humanidade é interligada como um todo entre si pelo sangue. Porém, por conta do pecado, por causa do pecado, devido à queda, essa unidade original da humanidade foi fracionada, foi fraturada. Logo, a vida política se tornou uma necessidade. Ou seja, se não houvesse queda, não haveria necessidade de estabelecimento das estruturas do Estado. Pelo contrário, todos os homens seriam governados por relações familiares, política e o Estado. Ou seja, viveríamos todos em harmonia, em relações familiares, se não houvesse a queda. Observemos ao longo da Bíblia Sagrada e ao longo da história o desenvolvimento dos governos. Lá no Jardim do Éden, nós vemos que o homem vivia numa teocracia absoluta, ou seja, o Senhor era o governador soberano absoluto de todas as coisas ali no Éden. Ainda é óbvio, porém o homem se recusa a aceitá-lo como o único governante, como se recusa a ter Deus como soberano absoluto sobre todas as coisas. E foi assim que ocorreu, ou foi isso que aconteceu no ato da queda. O homem se recusando a ter o Senhor como soberano absoluto de todas as coisas e resolveu ser o soberano de si mesmo. Assim veio a queda. Nosso representante federal, Adão, caiu, pecou, logo o primeiro casal foi expulso do paraíso. E lá em Gênesis 4:17, nós vemos a menção à fundação da primeira cidade que temos notícia na Bíblia. Quem fundou essa cidade? Caim. Caim foi o fundador da primeira cidade relatada nas Escrituras, está em Gênesis 4:17. Mais adiante nós vemos ali a Torre de Babel, a humanidade já expandida, já proliferada a humanidade sobre a terra,
sobre a superfície da terra. Nós vemos ali já havia muitos homens e chegou um momento em que falaram o seguinte: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, a intenção dos homens ao construir a Torre de Babel qual que era? Construir aquele edifício, aquele monumento, cujo topo, veja a imbecilidade, queriam que o topo da torre chegasse aos céus e tornar célebre, tornar conhecido o nome daqueles construtores, daqueles homens, para que não fossem espalhados. Porém, aconteceu exatamente o contrário. Os intentos do homem não são os intentos de Deus. Aí vem o Senhor, faz cada um falar uma língua e eles se dispersaram. Dispersaram, está lá em Gênesis 11:8, se dispersaram sobre a face da terra, sobre a superfície da terra e cessaram de edificar aquela cidade. Cessaram de edificar aquele monumento à vaidade humana. Obviamente, como eles começaram cada um falar em uma língua, aquela confusão, se agruparam, se reuniram em grupos de pessoas que falavam o mesmo idioma, tá? E assim foram espalhados sobre a face da terra. Nós vemos lá em Samuel, 1 Samuel, que os juízes governavam. Israel vivia uma teocracia, porque embora houvesse um homem, embora houvesse um juiz à frente da nação, Deus era o soberano, Deus emitia ali os pareceres, Deus emitia as determinações, Deus emitia a legislação, ou seja, o homem era mero instrumento, os juízes eram mero instrumento. Porém, chegou o momento em que os homens falaram o quê para Samuel? Samuel, nós não queremos mais ter um juiz, nós não queremos mais viver essa teocracia, nós queremos o quê? Queremos um rei, como as demais nações, como as nações que estão ao nosso redor, nós também queremos ter um rei. E, claro, Samuel ficou meio abatido, porque considerou que estava sendo rejeitado. Porém, o Senhor o confortou, consolou seu coração, falando o seguinte: Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Estão rejeitando o Deus soberano, criador de todas as coisas. Porém, eles querem um rei, vão ter um rei. Mas diga para eles que os reis vão explorá-los, os reis vão infligi-los com impostos, tributos, os reis vão escravizar suas filhas, seus filhos, ou seja, eles vão padecer nas mãos dos governantes humanos. Ainda assim, eles quiseram um rei. O homem rejeitou a Deus como soberano e escolheu ter homens como seu governante, como seus governantes. Interessante, irmão, observar que desde sempre a religião, a política esteve ali ligada, esteve ali nessa junção. Por exemplo, na Roma Antiga, César, o imperador, era um deus, era considerado um deus. Só para pegar um exemplo, César era considerado um deus. Por isso, os cristãos, nossos irmãos da igreja primitiva, eram considerados ateus. Por quê? Porque eles se recusavam a adorar outro deus que não fosse o Senhor soberano, Senhor Jeová, Senhor, Criador dos céus e da terra. Como eles se recusavam a adorar César como um deus, eles eram considerados como ateus pelo Império Romano. E esse foi um dos motivos da perseguição infligida ali a nossos irmãos no começo da igreja. Interessante também citar o termo, a origem do termo pagão. Pagão hoje nós conhecemos, assim conhecemos como as pessoas que não têm religião, são os pagãos. E de onde vem esse termo? Vem do latim paganos, que quer dizer aldeão. Por quê? Como assim? Explica, irmão. Bom, a cidade era constituída, havia ali a religião oficial do Estado, e aquele que não vivia nos limites do Estado, mas vivia no campo, os camponeses, os aldeões, eram os chamados pagãos, do latim paganos, aqueles que não eram seguidores da religião oficial do Estado. Voltando ali a Abraham Kuyper, ele resume o pensamento político calvinista em 3 pontos. Primeiro, somente Deus e nunca qualquer criatura possui direito soberano sobre o destino das nações. Somente Deus, criatura nenhuma, mas somente Deus é o detentor dos direitos soberanos sobre o destino de todas as nações, porque somente Deus criou e sustenta com seu poderoso poder toda a humanidade, todo o globo. Ok? Esse é o primeiro ponto, primeira premissa ali do calvinismo, do pensamento político calvinista, segundo a ótica de Abraham Kuyper. Segundo, o pecado tem no campo da política demolido o governo direto de Deus.
e por isso o exercício da autoridade como propósito de governo tem sido subsequentemente conferido a homens como um remédio mecânico. Ou seja, no campo da política, o pecado tem demolido, tem destruído ou tentado destruir o governo direto de Deus. Logo, o governo humano, o governo constituído, nada mais é do que um remédio, nada mais é do que um lenitivo para evitar que o caos se espalhe pela humanidade. Terceiro, em qualquer forma que a autoridade possa se revelar, o homem nunca possui poder sobre seu semelhante em qualquer modo, senão por uma autoridade que desce sobre ele da majestade de Deus. Isso está patente na fala de Jesus, na conversa de Jesus com Pilatos, em que Jesus fala para Pilatos: nenhum poder você teria se não te fosse dado do alto. Se Deus não te desse poder, poder nenhum você teria. Esse é o resumo, a síntese, são os 3 pontos principais ali do pensamento político calvinista segundo a ótica de Abraham Kuyper. Falemos agora a respeito de Hermann Dooyeweerd, que deu prosseguimento ao pensamento de Abraham Kuyper, e ele afirma que, segundo Kuyper, a soberania de Deus é primordial e irradia na humanidade numa tríplice supremacia, a saber, soberania do Estado, soberania na sociedade, soberania na igreja. Ou seja, Deus é soberano e ele atribui a 3 esferas de soberania, ele delega certo poder a essas 3 esferas de soberania, quais sejam o Estado, a sociedade e a igreja. E ele replica aquilo que Kuyper falou a respeito da realidade do pecado, que produziu uma força desintegradora que deteriorou a correta ordenação e a solidariedade entre os seres humanos, impulsionando-os à anarquia. Ou seja, a queda, o pecado, ela leva o homem, ela conduz o homem à anarquia. Se não houver o Estado para organizar o mundo, a humanidade viraria uma anarquia. Logo, o Estado é um servo de Deus, a fim de que a ordem e o bem sejam protegidos do caos, da violência e do mal. Essa é a primeira esfera do Estado. Quanto à esfera da sociedade, é constituída por família, negócios, ciências, artes, ou seja, são várias subesferas que constituem como um todo a esfera da sociedade. A sociedade não é um todo, mas várias partes diversas, e cada parte tem soberania nas esferas sociais individuais, a fim de que possa estar claro e decididamente expresso que esses diferentes desenvolvimentos da vida social, nada tem acima deles exceto Deus, e que o Estado não pode se intrometer. E a terceira esfera é a esfera da igreja. Ele admite que, embora a igreja possua muitos problemas, ele crê que está implícito no ensino de Calvino sobre a liberdade da consciência humana, está o ideal de uma igreja livre numa sociedade livre. Conclui, então, a partir disso, que deve-se permitir diferenças históricas e culturais entre as denominações, e ao dizer isso, estava preparando os católicos romanos como aliados contra o ateísmo, ou seja, reconhecia que a igreja em si, enquanto instituição humana, possui muitas falhas, sim, possui várias coisas em que não estão condizentes, vamos dizer assim, ao cristianismo bíblico. A igreja, enquanto instituição humana, sim, há algumas disparidades. Logo, ele reconhece que é lícito, que era necessário até mesmo que se respeite essas diferenças históricas e culturais entre as denominações. São essas as 3 esferas do governo, do poder, da soberania de Deus. São essas 3 esferas que estão debaixo a soberania de Deus. Esfera superior, obviamente, é o Deus criador dos céus e da terra. E ele prossegue afirmando o seguinte: há 3 direitos e deveres do Estado de interferência nas esferas. Espera aí, essas 3 esferas que nós falamos, Estado, sociedade e igreja, são totalmente livres para fazer o que bem entender? Não é bem assim. O Estado ele pode interferir nas esferas em 3 ocasiões. Primeiro, quando elas entram em conflito. E então, para forçar o respeito mútuo às linhas divisórias de cada uma, o Estado pode intervir quando há conflito entre as esferas. Segundo, para defender pessoas individuais e fracas naquelas esferas,
contra o abuso de poder, ou seja, se houver abuso de poder dentro dessas esferas, o Estado pode intervir. E terceiro, constranger todos a exercer as obrigações pessoais e financeiras para a manutenção da unidade natural do Estado. São as três ocasiões em que o Estado pode interferir nas demais esferas, segundo Dooyeweerd, à luz do pensamento calvinista e à luz do pensamento de Abraham Kuyper. Falemos agora, irmãos, sobre Romanos capítulo 13. O início do capítulo diz respeito à relação do cristão com as autoridades, a respeito da obediência do cristão às autoridades. Diz assim a palavra: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ou seja, o texto é autoexplicativo, não careceria de maiores explicações, porém faremos algumas ponderações, algumas observações, breves observações a respeito desse trecho da carta de Paulo aos Romanos. Bom, irmãos, observe primeiramente que Paulo não usa títulos honoríficos, ele não usa ali todo homem esteja sujeito aos imperadores, todo homem esteja sujeito a cônsules, todo homem esteja sujeito aos senadores. Ele abrange, usa uma palavra genérica, autoridades, no plural. Assim, essa autoridade, essa afirmação, não se limita às autoridades superiores como imperadores ou reis, mas abrange todo tipo de autoridade, todo aquele que exerce determinado tipo de autoridade sobre a sociedade deve ser incluído nesse texto de Paulo aos Romanos. Tá? Outro aspecto que nós temos que enfatizar é que Deus sempre dispersa o poder por muitas pessoas, ou seja, ele não centraliza. A palavra não diz todo homem esteja sujeito à autoridade superior, como se um homem fosse detentor de todo o poder somente Deus, mas ele delega, ele distribui autoridade e poder, delega para muitas pessoas, tá? Não para uma pessoa só, não para soberanos absolutos, não para reis, para ditadores, mas ele distribui o poder entre muitas pessoas. Ele permite que as nações sejam governadas por várias esferas de poder. Portanto, o que Paulo quer transmitir à igreja em Roma é um ensino atemporal, ou seja, esse ensino, essa instrução não se limitou à igreja de Roma, é um ensino atemporal, se ajusta a qualquer igreja, qualquer época, em qualquer período, ok? Qualquer período da história da humanidade deve ser aplicado esse princípio da autoridade, assim como, obviamente, toda a palavra de Deus, todos os ditames bíblicos a respeito da relação entre Deus e o homem. Ou seja, é ensinado nesse texto que Deus Todo-Poderoso concede autoridade para algumas pessoas, a fim de evitar anarquias e desastre político. Tá? E como nós sabemos se uma autoridade é legítima à luz dessa passagem? Nós sabemos que essa autoridade é legítima quando ela está cumprindo aquilo que nos diz a palavra de Deus. Infelizmente, essa passagem tem sido usada para justificar silêncio e omissão por parte de muitos cristãos diante de governos autoritários e totalitários. Porém, observe, a partir do momento em que o governo é autoritário ou é totalitário, ele não está cumprindo o seu papel à luz da palavra. Logo, o homem, o cristão, ele pode sim se opor a determinados tipos de governo, a determinados governantes.
Por exemplo, nós vemos ali em Atos, capítulo 5, versículo 14 ao 36, os apóstolos receberam uma ordem iníqua, uma ordem que não tinha relação com a palavra de Deus, era contrária à palavra de Deus. Então, o que Pedro falou? O que Pedro e os outros apóstolos afirmaram então? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Está lá em Atos 5 e 29. Se a lei de Deus e a lei dos homens se confrontam, se chocam, se contradizem, siga a lei de Deus, siga a ordem de Deus, siga a palavra de Deus e não a palavra dos homens, não a lei dos homens. Nós não só podemos, como devemos nos opor às leis humanas que se opõem às leis divinas. Ficar do lado de Deus, obviamente, sempre. Outro ponto interessante em que o texto sempre me chamou muito a atenção nesse texto é que ele menciona o termo espada. Está lá no versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. A espada, é óbvio, era um instrumento, era a arma utilizada pelas autoridades naquela ocasião. Queres, pois, não temer o bem, não temer as autoridades, faz o bem e terá louvor delas. Ou seja, se nós queremos não ter temor, não ter medo das autoridades, basta que façamos o bem e teremos então o louvor dela. Porque ele não traz em vão a espada. Não traz em vão a espada. Ou seja, é uma referência ao direito do governo concedido por Deus de punir o mal. A espada, um instrumento de punição para o mal naquela ocasião. É óbvio que hoje as autoridades possuem outros tipos de instrumentos para punição do mal. Outro ponto, Paulo usa a palavra diáconos 4 ocasiões nesse pequeno texto, em que é traduzido muitas vezes por autoridade, ministro, porém, um significado mais conciso, nesse caso, seria servo, administrador, empregado. Ou seja, as autoridades constituídas por Deus estão a serviço daqueles que pagam impostos. As autoridades constituídas por Deus estão a nosso serviço. Você é patrão das autoridades constituídas. Seja qual for a esfera de poder, ela é seu empregado. Ela é seu servo, ela está ali para te servir. Você, de certa forma, é patrão das autoridades, sim, em nosso governo. Tá ok? A palavra diz que eles são nossos servos, são nossos administradores, são nossos ministros, são nossos empregados. Esses são os termos que Paulo usa. Sobre um aspecto, a autoridade é estabelecida como servidor. É um servidor da sociedade. Uma autoridade é um servidor da sociedade para recompensar aquele que faz o bem e punir aquele que faz o mal. Punir, nessa passagem, é realmente punir. É punir literalmente. A espada era um instrumento de morte no mundo antigo. Não de tortura, tá? Que não é sancionada na passagem. De maneira nenhuma, a palavra, esse texto que nós temos, diz respeito à tortura. Mas instrumento de punição. Ou seja, a autoridade é legítima quando afirma e recompensa aqueles que fazem o bem, servindo-os e protegendo-os contra os maus. Quando a autoridade é legítima? Quando ela está nos protegendo, quando ela está nos servindo contra os maus. Protegendo os bons contra os maus. Ok? Assim a autoridade é legítima. E quando ela está recompensando aqueles que fazem o bem. Quando uma autoridade se desvia desse alvo, perde a sua legitimidade e deixa de ser autoridade constituída por Deus. Nesse sentido, todos os homens têm todo o direito, têm até mesmo a obrigação de se opor a essas autoridades e por meio dos meios em uso, por meio dos meios que nós podemos utilizar, que são as outras autoridades ligadas ao governo, nós podemos até mesmo retirar um governante corrupto de onde ele se encontra. Nós temos exemplos na história recente de nosso país, ok? A partir do momento que o governo não está cumprindo o seu dever, a partir do momento que o governo não está sendo legítimo à luz da palavra e à luz até mesmo da lei dos homens,
nós temos todo o direito, até mesmo o dever de, por meio de autoridades superiores, pedir, solicitar que aquele governante corrupto seja retirado do seu local, ok? Para encerrar algumas aplicações práticas, como nós sabemos, estamos aí em um ano em que haverá eleições municipais. Então, primeiro, procure conhecer a fundo as propostas do seu candidato. Segundo, procure saber se o seu candidato sabe ao menos quais as funções que ele vai exercer no cargo que ele pretende se eleger. Terceiro, devemos rejeitar pregadores e mestres que misturam o evangelho à ideologia, pois o evangelho não é mais uma mensagem ao lado de outras, mas sim a suprema mensagem que fala a respeito de Jesus crucificado, ressurreto, descendente de Davi, filho de Deus com poder, por obra do Espírito Santo. O evangelho não pode ser confundido com ideologia. Ideologia é uma coisa, evangelho é outra. O evangelho não é mais uma mensagem, o evangelho é a mensagem. Não confunda o que nós temos falado até aqui. Política e religião, sim, estão interligados, porém, não podemos confundir evangelho com ideologia. Ok? Evangelho é a mensagem, não é apenas uma mensagem dentre tantas outras mensagens. Não caia no erro da polarização, os extremos. O que nós temos visto em redes sociais é a polarização, são os extremos brigando entre si, se combatendo entre si. De um lado, xingamentos, petralhos, lulistas, comunistas. Do outro lado, coxinhas, fascistas, coisas desse tipo. É desagradável ver esse tipo de coisa nas redes sociais, nos meios de comunicação, até mesmo nos encontros pessoais. Evite a polarização. Muitas amizades sendo desfeitas por conta da política. Político nenhum merece sua consideração a ponto de você desfazer amizades, desfazer até mesmo amizade com irmãos em Cristo por conta de políticos. Não faça isso. Seja coerente. Não tenha políticos de estimação. Nesse sentido, óbvio, sim, nós temos que adotar, sim, uma linha de pensamento, porém, independente da autoridade que esteja no governo, independente da autoridade que esteja no poder, devemos orar por elas, como diz a palavra, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. E também porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que a palavra nos diz em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Retomando, conheça as propostas do seu candidato, procure saber se ao menos o seu candidato sabe o que ele vai exercer na função a qual pretende se eleger. Terceiro, rejeite pregadores e mestres que misturam o evangelho à ideologia, afinal, o evangelho é a mensagem, não é uma mensagem dentre outras. Quarto, não caia no erro da polarização. E quinto, ore pelas autoridades constituídas, independente de quem seja, independente de que seja o seu partido ou não que esteja no governo, ore por eles. É a sua obrigação como cristão, é a sua obrigação como servo de Cristo. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Muito obrigado por sua presença conosco. Antes de encerrar, eu quero dizer que muito do que foi dito aqui eu devo a 3 obras. Primeiro, Contra a Idolatria do Estado, Franklin Ferreira, pastor Franklin Ferreira. Tá? Essa é a primeira obra. Segunda, Calvinismo, de Abraham Kuyper. E terceiro, Estado e Soberania, de Herman Dooyeweerd. Tá? Então, muito do que foi dito aqui eu devo a essas 3 obras, as quais eu recomendo veementemente para você que quer se aprofundar no tema aí, cristianismo e política. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo em todos os momentos, que o Senhor te ilumine, que o Senhor seja verdadeiramente o seu Deus, que você afirme convicto em seu coração que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e creia piamente nisso, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso soberano. E todos os demais poderes, todas as demais autoridades são delegadas por Ele. Nenhum poder os homens teriam se não fosse dado por Deus, se não viesse do alto. Deus te guarde.
Um beijo no coração e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém.